Meus amados, nesse momento eu convido toda a igreja a abrir nos Salmos de número 3. Irmãos, é com imensa graça, com imensa satisfação, que nós vamos ministrar a palavra de hoje, nesta noite, nos Salmos de número 3. Meus amados, nós começamos uma empreitada bem difícil, que é pregar todos os Salmos, capítulo por capítulo após domingo. Eu queria também já avisar para os irmãos que, para que nós não só foquemos nos Salmos, porque eu creio que vai dar 3 anos aproximadamente de mensagem em Salmos, no mínimo 3 anos. Então, por causa disso, nós vamos alternar com cartas pastorais, tá? Nós vamos pegar alguma carta pastoral, seja de Pedro ou de João, algumas cartas gerais, a gente vai escolher e nós vamos trabalhar essas cartas junto com os Salmos. Um domingo nós vamos trabalhar os Salmos e no outro domingo a gente trabalha alguma carta que nós vamos apresentar, por exemplo, no domingo que vem. Amém? Só para que não fique muito só num contexto. Estão me ouvindo bem? Tá, está ligado sim. É que minha voz é tão baixinha, não está saindo, direitinho. Eu vou aumentar um pouco. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está? Dá um pouquinho melhor? É porque um microfone unidirecional, então ele é um pouquinho... Pronto, acho que já está bom. O pastor não sai muito, não move muito, então tá bem. Vamos fazer a leitura então dos Salmos de número 3. Irmãos, os Salmos de número 3, ele tem um título. Mais uma vez lembrando, meus amados, que os títulos que os Salmos têm são tão antigos quanto os Salmos. Inclusive são esses títulos que nos ajudam a achar o tempo histórico em que esse salmo foi feito. Lembrando que os salmos não são só de Davi. Nós temos aí no mínimo entre 13 e 14 pessoas declaradas como salmistas, fora os anônimos. Amém? Está escrito assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Vamos lá. Senhor, como tem crescido o número de meus adversários, são numerosos os que levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois fere os queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Podeis assentar, mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos trabalhar esses salmos. Irmãos, o título desse salmo, ele poderia ser claramente assim: o Senhor me salvou. Eu acho que essa frase define bem o que o salmo diz. Então, eu queria começar esses salmos para os irmãos entendessem alguns momentos muito importantes na vida de Davi. O primeiro momento importante da vida de Davi é quando ele é ungido rei. Por quem? Por Samuel. Então vocês percebem que o primeiro momento importante de Davi é quando Samuel, enviado por Deus, vai lá, e esse rapazinho
que estava cuidando de poucas malhadas, ele estava atrás das malhadas e Deus o chamou por rei. Segundo momento extremamente importante de Davi é quando Davi finalmente é declarado rei sobre toda Israel. Essa é a sua terceira unção. Momento muito complicado da vida de Davi, mas muito importante, é quando Davi erra. Irmãos, e Davi errou. E ele errou como ninguém. E esse momento, o que acontece? E esse momento de dificuldade, Deus dá uma sentença para ele, e fala que da casa dele viria a espada atrás dele, ou seja, viria guerra, viria perseguições. Esse também é um momento muito importante. Quando ele comete esse pecado com Betseba, tudo isso lhe é oferecido, tudo isso lhe é apresentado. E agora, o penúltimo momento mais importante da vida de Davi, que é quando seu filho Absalão toma o seu trono, ou pelo menos ele insurge contra Davi e atenta contra a vida de Davi e contra o reino. Absalão se coloca como uma alternativa ao reinado de Davi. Ele quer derrubar seu pai do trono, quer matar o seu pai e assumir o lugar. Essa é a imagem desse salmo. Então você verá nos 4 primeiros versos uma estrutura que aparentemente narra a fuga de Davi de seu reinado, indo para os Montes das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras ele chora, e ele não chora por causa do seu reino, ele chora por causa do seu filho. Que loucura, né? E nessa caminhada, uma coisa tão importante, tão estranha que acontece. Os sacerdotes, eles estão carregando a arca do Senhor junto com Davi. Davi não foi embora sozinho do reino, gente. A arca do Senhor estava junto com Davi. E os sacerdotes saíram do reino, abandonaram o reino junto com Davi. E Davi, vendo tudo aquilo, muitos homens o acompanhando, ele vê os sacerdotes, ele olha para trás e lembra do teu povo. E quando ele lembra do teu povo que deixou para trás, aquele povo, aquele que concordou com o rei Absalão, que foi iludido pelo rei de Absalão, mas Davi teve misericórdia. Davi olhou para a presença de Deus, olhou para a arca do Senhor e disse: volte, leve a arca de volta para onde Absalão está. Por quê? Porque se Deus o abençoar, onde que Deus estiver, ele vai abençoar ou ele não vai abençoar. Então Davi não queria tirar o direito do povo de ter a presença de Deus no reino. Vocês entenderam o que Davi fez? Davi não quis a arca para si. Ele pediu aos sacerdotes, aos levitas, que voltassem para a arca. Por quê? Porque um reino que não é governado com a presença de Deus não é reino. Então, o que essa ação tem? Duas possibilidades nessa ação que Davi fez. Ou ele lembrou do momento em que ele tentou pegar a arca e começou a ter uma série de problemas, uma série de mortes, uma série de epidemias, e depois ele pegou a arca e fez o quê? Deixou a arca na casa de um estrangeiro. E o que aconteceu? O estrangeiro foi abençoado. Então Davi tinha alguma coisa em mente: se a arca voltar e começar a abençoar o povo, é porque Deus tirou a unção sobre a minha cabeça e deu a Absalão. Mas se eu enviar a arca e Absalão ele for acometido de alguma coisa, isso significa que Deus ainda mantém a coroa sobre a minha cabeça. Então Davi tinha coisas muito claras, mas principalmente Davi tinha uma coisa: ele tinha muito motivo para chorar, porque o teu filho havia tomado o teu reino.
O teu filho havia tocado em suas mulheres publicamente, diante de todo o reino. Aquilo que Davi havia feito no secreto com Batseba, Absalão havia feito publicamente, para desonrar e humilhar o rei Davi, seu pai. Então Davi tem muitas tristezas nesse momento. Mas olha só, eu queria começar com o verso primeiro. E o verso primeiro está escrito assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Há uma profunda reflexão nesta ideia. A reflexão provavelmente vem de uma alma que se vê totalmente perdoada de seus muitos pecados e que também entende o valor de se relacionar com o seu Senhor. Talvez ao ler esse texto não consideramos em quais situações o salmista passava e nem tampouco o que o seu coração estava ancorado. Presta bem atenção. A palavra de Davi é: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Vocês percebem que há uma exclamativa. Ele não está tipo assim: poxa, Senhor, tem muito, está multiplicando um monte de gente sobre mim. Não, é como se ele tivesse parado assim um momento e falado: rapaz, não é que tem um monte de gente que está levantando contra mim? Olha, você veja. Eu estou tentando traduzir porque é mais ou menos isso que o texto tem, e ele aumenta. E muitos são os que se levantam contra mim. Aí você percebe que até aqui o salmista abre uma oração e você não vê nenhum tom de desespero, nem um tom de dúvida, e nem um tom tipo assim: nossa, e agora o que eu faço? Não. Davi parece que ele olha para um lado e para o outro, quase que um tom jocoso, quase que uma piada. Ele olha para um lado e fala: rapaz, mas como é que é? O povo está levantando aí, olha que mundaréu de gente. Olha só. Por que eu digo que essa é uma profunda reflexão de alguém que está totalmente perdoado de seus pecados? Vocês vão entender muito perfeitamente isso na medida em que nós andarmos com o texto. No verso 2 está escrito assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí no final, a Bíblia de vocês tem uma palavrinha escrita Selá? Tem? Oi? Está escrito pausa, né? Que legal. Eu gostei muito da versão, tem uma pausa. Irmãos, não esquecemos que na métrica da música aqui, a pausa ou o aumento da nota, ela tenta fazer o que, irmãos? Ela tenta destacar um trecho da letra da música. Então toda vez que a música ela vem seguindo retinha, né, bem linear, quando você sobe na última palavra, você dá ênfase naquela palavra e que foi dita. Então a palavra selá, algumas traduções significa sim, amém, alguns traduzem dessa forma, mas eu prefiro a tradução do João Calvino, tá? Ele quer trazer essa ideia. Olha só: de sorte que muito se comentou sobre a falta do rei Davi e de como ele tentou resolver o seu problema de seu pecado e quanto isso custou a todos e principalmente ao próprio Davi. Presta bem atenção nessa frase: muitos dizem da minha alma. Quem que diz? É Davi que diz? Não, é alguém que diz. E quem são? São muitos. E o que eles dizem? Não há salvação para ele em Deus. Então,
Depois que Davi superou tudo aquilo que aconteceu, Davi pagou um preço muito alto, perdeu um filho, mas Davi, depois que se declarou culpado diante do profeta Natã, o que aconteceu com ele? Deus o perdoou. E Davi entendeu que Deus o perdoou. Davi não era um homem mais que se lembrava do seu passado e tinha vergonha do seu passado. Por quê? Porque ele entendeu que Deus o perdoou. Bastava Deus ter feito isso, e que nenhuma acusação de ninguém poderia mudar o que estava na mente. Por isso que eu volto ao primeiro verso. Ele diz: tem muita gente aí multiplicando aí, muitos são meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim. Ele fala, e ainda estão dizendo por aí, dizendo onde? Aqueles burburinhos. Os falacianos ficavam conversando entre si, falavam assim: eu ouvi dizer que Deus amaldiçoou ele, falou que do meio dele ia levantar um que ia arrancar o reino dele, ia trazer espada dentro da própria casa dele. Lá, não tem salvação para ele. Deus vai acabar com Davi. Engraçado, irmãos, que eu gosto muito do livro de Salmos, porque ele é um reflexo, né? Parece que nós estamos contando as nossas próprias histórias. Algumas pessoas que já lembraram de pecados antigos nossos, e que de alguma forma eles não sabem, mas Deus já nos perdoou. Portanto, nós não carregamos culpa mais disso. Nós sabemos do que aconteceu, afinal de contas nós não temos amnésia. Mas o próprio Deus se faz ignorante quanto aos nossos pecados. O mesmo Deus ignora aquele momento da nossa história onde nós caímos, e o próprio Deus lança todo esse pecado, toda essa acusação no mar do esquecimento, e o próprio Deus não se lembra mais disso. No entanto, aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ele bota isso no coração, e ele é perdoado a tal ponto que quando ele olha para o lado, ele nem consegue compreender mais por que há tanto burburinho. Aí o próprio Davi fala assim: e muitos dizem da minha alma, ou seja, muitos acusam a minha essência e dizem: não há salvação para ele em Deus. Essa prosopopeia, ou seja, o próprio Davi interpreta esse pensamento que parece que é aqueles bochichos que rodam nos corredores de igrejas que não têm convertidos, que quando vê uma pessoa entrando, aquele lá, aquele fulano lá, era assim, assim, assado, está vindo agora para a igreja, será que não mudou? Pessoas que não entendem o que é perdão de Deus, e preferem ficar nos cantinhos, como baratas, exalando aquele cheiro que é característico dela. Eu brinco porque eu e minha esposa, a gente chega em casa, por incrível que pareça, a gente entra na porta de casa, se tiver uma barata em casa, a gente sabe que tem. Parece que a gente tem um dom, né, minha esposa? Aí a gente fala assim: gente, tem barata aqui. A gente sente o cheiro. Então é como aquelas baratas que ficam assim acusando as pessoas, porque elas não entendem que Deus já os perdoou. O que eu mais amo em Davi é esse entendimento que ele tem, porque uma vez perdoado por Deus, quem intentará acusação contra você? Quem? Sendo que o próprio Deus, ele deu a você, deu a mim o perdão. Olha só, olhem bem claramente essa prosopopeia. Muitos dizem da minha alma. Davi encarna um discurso que provavelmente ele pensara que se dizia a seu respeito. Vários indivíduos que estavam próximos a ele, fazendo balbúcios de seus erros pelos cantinhos do palácio, indivíduos que comiam no seu próprio prato e que gozavam de sua segurança e que se aproveitavam do seu prestígio. É esses mesmos indivíduos. Eram esses mesmos. Irmãos, eu não sei, mas parece muito com as nossas vidas. Assim como é o próprio Absalão que tenta destronar o próprio pai, parece que há muitos entre nós mesmos, os nossos,
que parece que querem nos destronar do nosso relacionamento para com Deus. E eles ficam balbuciando conversas, tentando trazer à tona erros e defeitos dos nossos passados, que eles não nos representam mais, porque nós já somos outras pessoas. Deus já nos perdoou e nós somos transformados já. E no entanto, essas pessoas continuam pensando que nós somos as mesmas. Coitada delas. E muitas delas são pessoas que comem de nossas próprias mesas e usam das nossas próprias coisas. Engraçado que eu também vejo que Davi não os afasta. Davi ainda mantém o relacionamento, ainda promove segurança a esse povo. Por quê? Porque Davi tem uma responsabilidade. Independente do que as pessoas pensam nela, Deus colocou uma coroa na cabeça dele. E ele não preza só pelos que amam ele, mas por aqueles também que não os amam. Esse é o nosso papel, irmãos. Às vezes nós também não devemos ter, digamos assim, em bom grado, só aquilo que nos beneficia. Às vezes nós também devemos pensar assim. Nós sabemos que essas pessoas são assim. Nós sabemos que ela tem esse problema em relação a nós. Mas o que Deus fala é: você é o meu representante. Logo, você também deve ser um abençoador dessa pessoa. Então Davi, ele pensa dessa forma. Então olha só, continuando. Eles desconsideraram a misericórdia de Deus e o propósito de Deus com o rei Davi. O Senhor não escondeu nenhum pecado do seu ungido, nem tampouco ocultou o relacionamento de perdão para com ele. Duas coisas devem ficar bem claras. Primeira, ele não oculta pecado de ninguém. Deus não faz isso. Segundo, ele não lança em face o que ele mesmo perdoou. Deus não é uma criança sádica com uma lupa de aumento queimando formigas. Ele é o Deus que sonda os corações e que perdoa os contritos de coração. Parece que as pessoas que não se sentem perdoadas por Deus, ela acha que Deus vai estar sempre com a lupinha, sabe, pegando o solzinho e queimando a formiguinha que é Ele. Deus não é criança. Uma vez que Deus o perdoou, já não existe mais pecado. Não há nada que possa ser lançado no seu rosto, porque o próprio Deus não o lança. Então vivamos como perdoados. Vivamos como aqueles que começaram uma nova vida em Cristo e tem todo tipo de motivos para se relacionar e ter graça em Cristo Jesus. Não há nada e ninguém que possa acusar nenhum dos irmãos que estão me ouvindo. Ninguém tem esse direito. Presta bem atenção. E olha só o que dizem, continuando a prosopopeia: não há salvação para ele em Deus. Talvez essa segunda parte da prosopopeia te leve a pensar que ainda se trata do assunto de perdão, mas não é isso. Presta bem atenção. Não há salvação para ele em Deus. Esse texto deixa bem claro, ao entender o seu contexto, o que o autor, nesse caso Davi, diz em seu íntimo, que estão duvidando da unção que lhe foi dada há muito tempo, e que aos moldes do antigo rei Saul, Deus havia tirado o seu reino e dado a outro. Então essa expressão que está escrita aqui, não há salvação para com ele em Deus, não é que Davi não tinha mais salvação, não, porque a primeira frase já está bem clara, que eles estavam dizendo. A segunda frase que eles estavam querendo dizer que é assim, não tem jeito não, Deus tirou o reinado de Davi e deu para outro. Porque essa frase já foi dita outra vez. Se nós abríssemos a Bíblia em 1 Samuel 15,
do verso 26 ao verso 29, o profeta Samuel, depois que Saul fez o que não devia, ao invés de matar o rei e deixar todas as coisas lá, tacar fogo, acho que é o rei de Agaque, né? Fazer tudo aquilo, o que ele fez? Tomou os despojos para si, ainda trouxe o rei vivo, e depois ainda culpou a multidão de ter pegado os espólios e que a culpa não era dele. Ele não assumiu a culpa. Foi o que aconteceu. Saul não perdeu o reinado só porque ele era egoísta, vaidoso, soberbo, igual a todos os outros reis. Ele perdeu o seu reinado porque ele não admitiu o seu reinado. Ele perdeu o seu reinado porque ele não quis assumir a culpa. Ele não quis pedir perdão. Gente, é tão absurdo o que ele fez que vocês ainda não perceberam, mas eu vou deixar bem claro o que ele fez. Olha só. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Olha a sentença. Só que vai ouvindo. E virando-se a Samuel para sair, ele lhe pegou na orla da capa e rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que você. Tudo porque ele não assumiu a culpa. E olha só o ponto que ele chegou. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, portanto não é um homem para que se arrependa. Se vocês lerem a partir do verso 29, Saul vai grudar em Samuel e vai dizer: volte pelo menos comigo, para que todos pensem ou achem que o Senhor ainda é comigo. Aí Samuel falou: beleza, vou lá. E Samuel foi lá, fizeram o sacrifício ao Senhor, todo mundo comemorou. Samuel foi embora e nunca mais voltou. O que eu estou querendo que os irmãos pensem comigo é que para Saul era mais importante a aparência de que o Deus estava abençoando ele do que propriamente Deus estar abençoando ele. Saul estava preocupado com a imagem dele. Saul estava preocupado com aquilo que os outros iriam pensar dele. Então Saul vivia em função dos outros. Mas Deus já o tinha abandonado. Eu sempre teço críticas muito azedas, né? Muito ácidas a essas igrejas, que elas têm a aparência de Deus estar lá, mas Deus já não está lá há muito tempo. Por quê? Porque eles se preocupam com a aparência, com o número e as coisas que as compõem, mas o Evangelho não é pregado, a palavra de Deus não é exortada e o pecado não é declarado. Então, quando disseram não há salvação para com ele com Deus, eles estavam pensando: Deus abandonou Davi e o reino foi tomado dele. E eu creio, irmãos, que o próprio Davi pode ter pensado isso em algum momento. Quantas vezes o burbúrio, a conversa fiada, a fofoquinha, as palavras maledicentes, aqueles que lutam contra nós, não nos desestabiliza. Aquela palavra colocada naquele momento tão inoportuno, você, poxa vida. E dependendo da personalidade daquele que ouve essas acusações, ele para e pensa: será mesmo que não há mais salvação para Deus comigo? Será que ele não perdoou aquele pecado? Será que realmente eu mereço tudo isso, todas essas coisas? Porque a fragilidade nossa, a nossa limitação, por nós não vermos claramente o propósito de Deus nas nossas vidas, acabam produzindo esses tipos de questionamentos.
mas parece que a frase que está aqui embaixo acaba dizendo outra coisa. Olha só, ao contrário do que houve com Saul, Davi realmente se arrependeu e não fez como Saul. Mesmo Deus tendo tirado a unção sobre ele, o mesmo ainda quis que Samuel fizesse um teatro para que Saul fosse honrado diante do povo, mesmo sabendo que Deus o rejeitara. A honra do povo era mais valiosa que o perdão de Deus para Saul. A pergunta que eu faço: e para você? O que é mais importante? A opinião dos outros ou aquilo que Deus fez na sua vida? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. Aí a palavra selar, de novo, né? Muitas das vezes essa palavra é traduzida como amém ou algo parecido, como eu disse lá. Mas acuradamente, assim como o próprio João Calvino, ele trata essa pequena palavra como uma marcação métrica de um louvor, que sobe o tom na palavra específica para destacá-la, no contraste da cadência, aquela que é linear, marcando para mostrar a revolução que será dada a seguir. E olha que revolução que vai dar agora. Verso 3: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Que métrica bem marcada, né? Parece que tudo que estava jogado para fora agora, tudo que estava atrás foi lançado fora, e a palavra em enfoque no selar é: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. E que revolução, né? Essa declaração de fé do rei Davi não só denota a confiança dele para com Deus, mas também a sua certeza de salvação e da sua unção. Vejamos essas palavras, eu dividi em 3. Primeiro, escudo para mim. Davi declara claramente que não há culpa, dolo ou um relacionamento quebrado para com Deus. Ao contrário do que se dizem as escondidas, os burburinhos no palácio, o Senhor era o protetor de Davi e seria Ele mesmo que o justificaria, e que nenhum daqueles que se levantaram contra ele e a sua vida prosperará em seus intentos. Eu gosto muito de uma frase que meu avô dizia. Ele falava que praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. É uma sabedoria popular, mas é o retrato disso. Há tantas pessoas que intentam mal, ou balbuciam, jogam conversa fora a nosso respeito, que elas esqueceram que o Senhor é nosso escudo. Escudo para mim. Se o Senhor é meu escudo, como que alguém pode me tocar? Como que alguém pode me alcançar? E a pergunta é: se Deus é escudo para vocês, por que vocês ainda permitam que indivíduos mal intencionados, que não receberam perdão de Deus, que não conhecem a verdade do Evangelho, não conhecem o amor de Cristo, toquem em vocês? Loucura! O Senhor é meu escudo, e essa declaração era para fazer com que nós ficássemos extremamente felizes, porque afinal de contas, Ele tem nos protegido, e nenhuma dessas conversas deveriam tocar nossa alma. Segunda palavra, a minha glória. Olha só, tu és escudo para mim, a minha glória. Aquilo, gente, a palavra glória, a palavra glória é muito interessante, porque ela é a palavra doxa, né, na tradução grega. Mas olha só, é aquilo que veste alguém. Não que Davi achasse que a glória viesse dele. Esse pronome possessivo, minha, faz referência à sua unção, aquilo que o capacitou e se apossou dele. Em outras palavras, aquilo que ele foi revestido.
o que somente quem o revestiu tinha o direito de tirar. Não fez ninguém, aliás, é o único que tinha o direito de tirar e não o fez, e ninguém conseguirá fazer, senão aquele que o deu. A palavra aqui também, ela tem um sentido de reputação, ou seja, aquilo que foi dado a Davi, a glória, a unção que foi dada a Davi, é um revestimento a Davi, que o único que pode tirar é quem? Deus. Nenhum outro pode fazer isso. Então o que eu quero dizer para os irmãos esta noite também? A glória do Senhor que lhe foi dada, ninguém consegue tirá-la, a não ser o próprio Deus. Qualquer intento contra nós é uma ofensa direta à unção que o próprio Deus estabeleceu em nós. Se Deus o salvou, se Deus o elegeu, e se Deus o santificou, qualquer intento contra você é só um intento, e ele vai cair. Por quê? Porque Deus lhe deu essa reputação. E qual é a reputação? Aquele que é revestido da glória de Deus, a doxa, a glória. Por isso que a palavra ortodoxo, ou seja, uma palavra reta, uma reputação reta, isso significa que é Deus que te mantém na posição que você está. De forma, isso não vem de você, isso lhe é dado através da misericórdia de Deus. É aquilo que Deus preparou antes do mundo, aquelas boas obras para que você andasse nela. E a terceira palavra é o que exalta a minha cabeça. Olha, presta bem atenção nessa palavra. É aquilo que te faz destacar. Muito provavelmente se trata de sua coroa como rei de toda Israel. O que exalta a cabeça de Davi foi a coroa que o próprio Deus deu a Davi. Não que ele tivesse feito alguma coisa para recebê-la, mas lhe foi dada quando ainda era um jovem pastor, atrás das malhadas. Davi sabe muito bem que o seu reino não será tirado por qualquer vontade humana, já que o mesmo foi dado por Deus. Davi não estava nem aí. Por isso que eu afirmo que os primeiros versos, ele fala, rapaz, tem um monte de gente aí, se levantando contra mim. Mas ele fala que o Senhor exalta a cabeça dele, mantém a coroa alta. Por quê? Davi não fez nada para isso. Davi estava lá, cuidando de uma meia dúzia de ovelha, daqui a pouco ele é chamado, vê aquele homem com uma roupa estranha, pega um chifre, derrama um óleo sobre a cabeça dele e fala, Deus te ungiu como rei. Ele, ué, como é que é? Não estou entendendo essa conversa. Da onde que esse homem trouxe isso? Chega esse cara aí com essas roupas estranhas, do nada, e bota um óleo na minha cabeça e fala que eu sou rei? Achei que estranho. Engraçado que eu de vez em quando eu faço essa pergunta também. Nossa, por quê? Deus simplesmente me escolheu, por quê? Pelo mesmo motivo que escolheu Davi, porque ele quis. Por que Deus escolheu cada um de vocês para estar ouvindo essa mensagem essa noite, aqueles que me ouvirão por aqui? Por que Deus decidiu que você ouvisse essa mensagem? Para que a culpa mais não corroísse a sua mente, para que os pecados do seu passado não sejam lançados mais em seu rosto, para que Deus possa exaltar a tua cabeça e dizer, sim, eu te escolhi, e por isso te perdoei, por isso te exaltei, por isso eu te protegi, por isso guardei a tua alma, e por isso exaltei a tua cabeça. Então, sobre todos os aspectos, Deus te elegeu, segundo o que? O beneplácito da tua vontade. Essa palavra é bonitinha, mas é só para dizer o quê? Porque Ele quis. É assim que Deus faz, não por méritos nenhum que tivemos, mas que o próprio Deus assim o quis. E no verso 4 ele fala assim, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Aí ele lança o que de novo na frente? Selá. De novo ele marca uma reviravolta, ele fala o que? O Senhor governa, mesmo diante da situação caótica,
Davi mais uma vez eleva o tom do louvor para destacar sua confiança e marcar a grande reviravolta do texto a seguir. Ele falou o quê? Ouviu-me desde o teu santo monte. Irmãos, mais uma vez, se você for ver no texto de 2 Samuel, acho que é no capítulo 15, a partir do verso 24, está escrito assim: Zadok, o sacerdote, estava com eles. Com quem? Com os soldados junto com Davi. E também os levitas, e carregavam a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade, os que estavam acompanhando Davi. Abiatar também estava lá. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia Ele me deixará voltar para ver a arca e a casa aonde ela fica. Mas se Ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Esse é Davi, irmãos. Esse é Davi. Davi era um homem disposto a entregar o seu reino na medida em que Deus dissesse: eu quero. Ele entregaria. Deus fala, faz, Davi faria. Davi, ele fala assim, não faz mais, ele também não faria. Então, deixar que Deus agisse em relação a Absalão era fazer o quê? Era confiar em Deus, para que Deus desse a cabo todos os propósitos. Às vezes, irmãos, a gente quer que Deus nos console. Às vezes você quer ficar ali com Deus e você quer sentir a presença de Deus, você quer sentir tudo de Deus, você quer sentir arrepio, aquele negocinho na nuca, aquela coisa toda que você quer sentir. E às vezes Deus, Ele faz o que, sabe? O verdadeiro crente, ele fala assim: mesmo que eu não veja mais a arca do Senhor, mesmo que os sacerdotes não estejam mais comigo, mesmo que eu não ouça mais os louvores cantados diante da arca do Senhor, mesmo que ela esteja longe, eu confio que aquilo que o Senhor fizer, Ele vai fazer, e eu confio nele, seja para o bem ou seja para o mal. Então, às vezes, a situação caótica que nós estamos vivendo é Deus colocando em ordem. É difícil, né? Porque parece que é num momento caótico que a gente não ouve mais Deus, né? O arrepio some, não tem nenhuma pessoa para dizer: eis que te digo alguma coisa, né? Não tem. E nos momentos de dificuldade, a oração, você olha para o céu, misericórdia, a sua cabeça está aqui, tu está orando, parece que a oração está aqui, ó. Seu coração não sente nada, o seu olho não lacrimeja, o seu coração está vazio, você está pensando em tudo, menos naquilo que você está orando. Você fala: rapaz, que coisa, não consigo nem orar mais. De fato, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. A arca está em outro lugar, porque a presença de Deus está resolvendo tudo aquilo que você está orando. O desafio é orar quando você não sentir nada. O desafio é orar quando você não vê mudança nenhuma. O desafio é agradecer a Deus em meio a todas essas situações. E Davi sabia, e ele dá o tom. E a segunda palavra que ele dá o tom vem o quê? E eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Tinha uma resposta de Davi a toda a situação caótica e tudo aquilo que estava acontecendo, com o seu próprio filho perseguindo ele. Ele falou: ó, eu deitei e dormi. Meus amados, quantos aqui pode falar que bota a cabeça no travesseiro e chama nos olhos até de manhã? Está tão ansioso, está tão preocupado com amanhã, está tão preocupado com tantas coisas que vai acontecer, será que não vai, que não vai, que não vai? Davi dispensa a arca, falou: Senhor, faça o que o Senhor quer. E depois que ele dispensou a arca, sabe o que ele fez? Ó, chamou nos olhos. E tão logo que ele bateu a cabeça, o que aconteceu com ele? Dormiu. Gente do céu,
Misericórdia, Davi, como é que você dorme antes? O homem está lá no Monte das Oliveiras, com aquele mundaréu de gente atrás, o filho perseguindo, tomando o reinado dele, o pessoal bochichando, fazendo fofoca, levantando falso dele. O homem largou o seu palácio, todo o seu conforto, ele está lá no Monte das Oliveiras, lembrando que tem um filho traidor que quer matar ele. E sabe o que ele faz? Ele deita a cabeça e dorme. Gente do céu, ele deita a cabeça e dorme. Por que ele dorme? Ele mesmo diz por quê? Porque o Senhor me sustentou. Aprendam que se eu acordei é porque o Senhor me sustentou. Aprendam que se eu dormi, isso significa que o Senhor me sustentou. E a cada dormir e a cada levantar, eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. Isso chama-se confiança. E esse selar nunca coube melhor, né? E olha só o que o texto ainda vai continuando dizendo. É incrível como Davi estava confortável, mesmo em meio à grande tribulação. Seus compatriotas o traíram, os palacianos conspiravam contra ele. Seu filho, que recebeu o nome de Abishalom. Abba é pai, Shalom é graça. Ou, vamos lá, filho louvável. Ou pai da adoração. Olha o nome desse menino. E essa desgrama. Ele esquece que seu pai foi ungido e procura matá-lo, dando a entender que não importa se Deus ungiu ou não. Ele se pega lutando contra Deus, achando estar atacando Davi. Quantos não fazem isso conosco? Davi tinha ciência que se Deus realmente quiser fazer algo, ele o fará. Mas se ele, ao contrário de Absalão, não vai lutar contra Deus. A pergunta: e vocês vão lutar contra Deus? É assim, irmãos, presta bem atenção no que eu quis dizer. Essa confiança lança fora toda a ansiedade que poderia ter tomado o coração de Davi. Tenhamos a mesma confiança. Davi falou assim: bom, a unção está sobre mim, e se a unção está sobre mim, qualquer um que levantar contra mim e contra o meu reino está se levantando contra quem? Contra o próprio Deus. Então Davi, ele não entendia que alguém estava atacando ele. Davi entendia: está atacando meu Deus, porque se ele que me deu status de perdoado, se ele que me deu status de rei, se ele que me deu status de pai de família, se ele que me deu status de esposa, de marido, de filho, qualquer um que estiver lutando contra mim está lutando contra Deus. E deixa eu dizer, se tem uma luta que a gente sabe que vão perder, é aquela que se luta contra Deus. Então tenhamos essa confissão. Irmãos, olha só, o que eu gosto dessa confiança? Eu gosto dessa confiança, está em 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, ou seja, a culpa. E o que teme não é perfeito em amor. Traduzindo o que João disse. Se você de alguma forma se sente culpado, você gera ansiedade. E você não entendeu ainda o que é amor de Deus. Você não entendeu. Por quê? Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Porque o medo subentende-se castigo. Ou seja, você está com medo, é porque você está recebendo castigo. Mas se Deus mesmo te perdoou, Ele não exerce sobre você o castigo, isso significa que você é amado. E se você não entende o perdão, é porque você não entendeu o amor ainda. Se Deus te ama, significa perdão. E quando você se sente perdoado, todo medo também é lançado fora. Então confiemos no amor de Deus. Confiemos que a sua sabedoria
há de se cumprir em nossas vidas, e que através desse entendimento de Cristo, nós não só somos perdoados, mas nós somos convidados a ter um relacionamento perfeito com Ele. Por quê? Porque o pecado que nos separava, agora não tem mais separação. Não há véu. Cristo rasgou o véu. Agora nós temos uma comunicação com Deus. Tenhamos ousadia de estarmos diante de Deus, no Santo dos Santos. Por quê? Porque Deus lança fora todo medo. E o verso 6, irmãos, olha só o que Davi fala, olha só, presta atenção, olha como é que Davi é. Não temerei 10 milhares de pessoas. Lembra, irmãos, que 1000 é sempre uma expressão simbólica? Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercarem. Imagine a cena, 10 milhares, ou seja, 100 milhões de pessoas, e Davi ali no meio, tá? Davi falou o quê? Estou nem aí, não vou temer. Essa hipérbole deixa claro o status emocional e espiritual de Davi. Ele não nega a realidade, mesmo que essa realidade fosse 1000 vezes pior que a atual, ele deixa claro: não vou temer. Irmãos, Davi não nega que todo mundo está perseguindo ele, ele tem consciência disso, mas aí ele fala ainda, mesmo que fosse 10 milhares, eu não estava nem aí, eu não estou nem aí, que ladrem os cães, que uivem os lobos, eu não vou temer, porque minha confiança está em Deus. Quem que eu vou temer? Quem? Se toda luta que lançam contra mim está lançando luta contra Deus, quem eu temerei? Aí no verso 7 ele fala: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos e quebrastes os dentes dos ímpios. Olha, nós temos ainda muita dificuldade para entender essa oração imprecatória de Cristo, porque a gente acha, não, porque depois que Jesus veio, agora é só amor. Não, você não entendeu nada. Talvez você não entendeu as expressões que o próprio Cristo utilizou, tá? Porque o próprio Cristo, ele pegou um azougue e saiu dando lapada nas costas de um monte de gente, e aquilo era uma arma. O próprio Cristo usou arma contra os ímpios. Então o que ele está dizendo? Essa aqui é uma expressão de submissão e queda. Ele quebrou o queixo dos inimigos, e o que ele fez também? Ele quebrou o dente aos ímpios. Quem são os ímpios? Quem são os ímpios, meus irmãos? São aqueles que ignoram, que olvidastes de Cristo, aqueles que não dão confiança por aquilo que a palavra de Deus fala. É aqueles que ignoram a palavra de Deus. Ímpio aqui não é uma outra nação, é aquele que é da mesma nação, ou seja, aqueles que eram do reinado de Davi e se voltaram contra Davi e contra o Deus de Davi. Sim, há pessoas que fazem isso, são dos nossos meios, são pessoas do nosso meio, mas luta contra Deus. E qual é o resultado? Os dentes deles são quebrados. Humilhação. Quebrar os dentes é humilhação, irmãos. Humilhação. A dor da vitória. Parece contraditório o que estou dizendo, mas a vitória de Davi custa muito alto para ele mesmo. Seu filho morreu. Seu povo está salvo de um rei que seria o opróbrio de Deus. No entanto, seu coração está dilacerado. Ele grita: salva-me! Não é fácil se sacrificar para manter o reino de Deus. Às vezes você pagará um preço alto e fará como Davi: salva-me, mas ficará feliz em saber que os seus foram alcançados pela graça do Senhor. Davi tinha um reino reestabelecido novamente. Deus cumpriu o propósito, mas Absalão morreu. Aprendam, entendam que às vezes aquilo que nos é querido será tirado de nós. Todos os irmãos que estão me ouvindo entendam isso.
assumir a posição de um arauto de Deus, de um verdadeiro cristão, daquele que se compromete com o Evangelho, se compromete com a palavra, isso vai lhe custar caro. Algumas coisas serão tiradas de você. Absalão será morto. Mas entendam, é esse Absalão que estava tentando contra você. É isso que vocês não perceberam. Às vezes o Absalão é seu próprio trabalho, que te atrapalha estar diante de Deus. Às vezes Absalão é aquele seu relacionamento ruim, mas você se apega àquele amor e acha que aquilo faz parte da tua vida, que aquilo é único. Aí é necessário que aquilo se levante contra você e Deus vai lá e tira. Às vezes é uma diversão, às vezes é uma imoralidade escondida, às vezes é um pecado oculto que lhe traz muito benefício, prazer, às vezes é um negócio escuso. Aí às vezes você sente a dor disso ser arrancado, isso dói de você. Mas isso é extremamente necessário para que você cresça em Deus. Então às vezes Absalão vai ser tirado de você e você vai chorar, você vai ficar triste. Mas isso é o melhor para você e o melhor para a tua casa e o melhor para a tua vida espiritual. Entendam, não há relacionamento com Deus sem perdas. Perdão é perder, né? Entendam isso. Os erros passados não anulam a palavra do Senhor. Ela é verdade, mesmo quando expressa por nossas falhas. Lembre-se disso. Olha só, às vezes nós, eu, você ou qualquer outro, tem medo de afirmar, por exemplo, filho, não faça isso. Às vezes o pai tem vergonha de dizer isso, sabe por quê? Porque isso que ele está falando que é para o filho não fazer, ele fez. Mas entenda, não é a sua palavra, é a palavra do Senhor que é verdadeira. Então, independente se você fez ou não, a verdade do Senhor ela é verdade, mesmo sendo dita na boca de um pecador. Quando você aconselha o teu filho, tenha uma vida íntegra, não seja promíscuo, não tenha relacionamentos que você não deve, aguarde o tempo adequado para você fazer o que você deve fazer, tenha os benefícios na hora certa, faz a coisa certa. Às vezes o pai tem vergonha de falar isso, por quê? Porque ele cometeu todos esses erros. Deixa eu dizer bem claro, a verdade é verdade de Deus, a verdade é verdade na boca de qualquer um, e nós temos que ouvir a verdade. E você pai, você mãe, você jovem, mesmo que você tenha errado em algum momento da tua vida, a partir do momento que Deus te perdoou, Ele te dá a autoridade de você dizer, é assim que se faz, é assim que se fará, e é assim que eu vou fazer. Mesmo um ex-adúltero agora, que é perdoado por Deus, e ele foi inteirado na família da fé, e ele recebeu o perdão de Deus, e ele hoje, ele tem dignidade de dizer, não seja um. Por quê? Porque Deus o perdoou, e não vai ter ninguém na terra que possa julgar essa pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade, dita na boca de qualquer um. Imagine de alguém que foi salvo e guardado por Deus e resgatado por Ele. E o final do salmo, irmãos, essa expressão eu vou dizer mais um salmo, que é o Salmo 32, verso 2, está escrito assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Em outras palavras, bem-aventurado é o homem que o Senhor perdoou e que não há mais culpa nele. Então nós, irmãos, devemos dizer uma só verdade, e a verdade é aquela que sai da boca do Senhor, porque afinal de contas, meus amados, a verdade ela não é subjetiva, a verdade não é o meu ponto de vista, a verdade é uma pessoa, a verdade ela é encarnada, e essa verdade é Cristo, porque Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu direi a verdade. Ele disse, eu sou a verdade.
Então é por esse caminho que nós andamos, e é por esse caminho que nós temos vida, que é a vida em Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. O que ele estava querendo dizer? Eu sou a verdade. Se eu estiver em você, você tem um caminho, e esse caminho vai te conduzir à vida eterna. As culpas foram apagadas, os erros foram deletados, eis que tudo se fez novo. Agora nós somos um em Cristo, e a verdade dele não só está em nossas vidas, mas também está em nossos lábios. Aceite o perdão de Deus, porque ele já te perdoou. E o final do verso 8 fecha com chave de ouro: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E ele diz o que? Selar. Ou seja, ele destaca essa frase: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E nessa noite eu termino a ministração dessa palavra dizendo: a salvação esteja sobre vocês. Amém? Se levante e fique de pé, que nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado pela ministração desta noite. Obrigado pelo perdão, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem perdoado as nossas faltas e os nossos pecados. Senhor, confiamos em Ti para a nossa salvação e esperamos em Ti a honra que nos é dada, Senhor, porque somos vestidos da Sua glória para honrar o Teu nome. Pai, eu peço que o Senhor perdoe o Teu povo, abençoa e encha-o de graça e de misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre, e todos juntos digamos amém. Está encerrado o culto solene desta noite.